Minha esposa infiel tentou me manipular depois da traição. Mas minha vingança foi implacável. Vamos à história. Rodrigo nunca desconfiou da esposa, Marina. Aos olhos de todos, o casal levava uma vida de aparente harmonia. Com uma relação de mais de 20 anos e 2 filhos adolescentes, Laura e Pedro, Rodrigo dedicava suas horas ao trabalho, acreditando estar fazendo o melhor para sua família. Mas, o que ele não sabia, era que Marina havia começado a ter um caso secreto com um antigo conhecido, Leonardo. Leonardo era o típico amigo da família, alguém que Rodrigo confiava, mas que, aos poucos, tinha passado a frequentar a casa com uma frequência que, para Rodrigo, parecia normal, mas que se tornaria sua maior dor e traição. Certo dia, em uma manhã que parecia ser como qualquer outra, Rodrigo percebeu um distanciamento de Marina. Ela evitava olhá-lo nos olhos e parecia sempre estar em algum lugar mentalmente distante. A princípio, ele atribuiu isso ao estresse que ela tinha com a rotina e com o trabalho. No entanto, essas ausências dela começaram a se tornar mais frequentes, e ele começou a notar algumas atitudes que o deixaram inquieto. Marina saía de casa em horários estranhos, com desculpas cada vez mais esfarrapadas e incoerentes, como uma aula de yoga fora do horário habitual ou uma visita ao salão de beleza em um dia de chuva, mesmo ela já tendo ido dias antes. Desconfiado, Rodrigo comentou discretamente com Laura e Pedro, que também haviam percebido o comportamento distante da mãe. Os 2 filhos, preocupados com o pai e desconfiando do que Marina poderia estar escondendo, decidiram ajudar Rodrigo a descobrir a verdade. Após alguns dias de observação e algumas conversas veladas, Pedro encontrou uma troca de mensagens no celular de Marina que não deixava dúvidas, a mãe realmente estava envolvida com Leonardo. No momento da descoberta, um misto de raiva e tristeza tomou conta de Rodrigo, mas ele decidiu que essa traição não passaria impune. Porém, ele sabia que precisava agir com inteligência e paciência para não apenas expor a verdade, mas também deixar uma lição inesquecível para Marina e Leonardo. Em segredo, Rodrigo começou a planejar uma vingança meticulosa e envolveu Laura e Pedro em cada detalhe. Os filhos, que estavam decepcionados com a atitude da mãe, se uniram ao pai, determinados a ajudar a desmascarar a traição e a colocar um ponto final em tudo aquilo. Rodrigo decidiu que, em vez de um confronto imediato, ele criaria um cenário onde a própria Marina exporia sua deslealdade de forma pública e humilhante. Com o apoio de Laura e Pedro, Rodrigo começou a pôr em prática seu plano de vingança, detalhado e silencioso. Ele sabia que, para que Marina e Leonardo fossem pegos de forma irrefutável, precisaria de provas contundentes, e nada melhor do que fazê-los expor essa traição por conta própria. Primeiramente, Rodrigo decidiu aproveitar-se da própria rotina de Marina. Ele sabia exatamente os horários em que ela costumava sair para suas aulas de yoga ou a visitas ao salão. Com isso em mente, ele instalou discretamente câmeras em pontos estratégicos da casa, principalmente nas áreas em que Marina poderia se sentir confortável para se comunicar com Leonardo. Ele também se certificou de que tinha acesso às mensagens que ela trocava em seu celular e ao seu e-mail, o que lhe permitiu ver cada detalhe da relação extraconjugal. Laura e Pedro, embora ainda adolescentes, compreenderam a gravidade da situação. A decepção com a mãe e a empatia pelo pai os fez amadurecer rapidamente. Laura, a mais velha, ficou responsável por monitorar as conversas no celular de Marina, enquanto Pedro auxiliava Rodrigo a vasculhar as imagens das câmeras e registrar os horários das saídas e retornos suspeitos da mãe. Eles se alternavam em turnos, sempre com o objetivo de coletar informações sem que Marina percebesse. Certo dia, enquanto Laura analisava o celular da mãe, ela se deparou com uma conversa que ia além de mensagens. Marina e Leonardo planejavam se encontrar na casa de praia da família em um fim de semana que Rodrigo já havia reservado para viajar a trabalho. De acordo com o plano deles, assim que Rodrigo saísse para a viagem, Marina se encontraria com Leonardo para um fim de semana romântico. Isso foi a deixa para Rodrigo orquestrar o golpe final. Rodrigo começou a preparar a casa de praia para o que seria o palco perfeito da vingança. Ele avisou Laura e Pedro que, durante o fim de semana, ele também estaria presente na casa, mas Marina jamais saberia disso. Na realidade, ele faria com que os próprios filhos fossem testemunhas do embate,
para que eles vissem o resultado da traição e da vingança que estava em curso. Antes de viajar, Rodrigo fez questão de desviar algumas de suas mensagens com Marina, mencionando que ele havia decidido prorrogar sua viagem a trabalho para garantir que ela não teria qualquer suspeita. Marina, acreditando que estava tudo livre para seu plano, passou a mensagem a Leonardo com entusiasmo. Ao chegar na casa de praia, Rodrigo fez uma série de preparativos para que ele e os filhos pudessem observar cada movimento de Marina e Leonardo sem serem percebidos. Na manhã seguinte, enquanto Marina e Leonardo estavam distraídos, ele posicionou gravadores e câmeras adicionais para capturar todos os momentos do casal. Ao longo desse tempo, Rodrigo segurou a dor e a fúria que sentia, focado em executar cada detalhe para que, no momento certo, nada pudesse ser contestado. Com todos os preparativos realizados, Rodrigo e os filhos aguardaram pacientemente na casa de praia, escondidos em um cômodo isolado e sem qualquer sinal de que estavam ali. Cada detalhe estava cuidadosamente planejado para não levantar suspeitas, e Marina jamais desconfiou que aquele fim de semana, que prometia ser o ápice de sua relação proibida com Leonardo, fosse na verdade o cenário perfeito para a revelação de sua traição. Logo pela manhã, Marina e Leonardo chegaram juntos, radiantes. Eles se comportavam como se fossem um casal livre, sem nenhum peso ou culpa, aproveitando a sensação de liberdade proporcionada pela casa vazia. Riam, trocavam carícias e caminhavam pela casa enquanto planejavam o que fariam durante o fim de semana. Rodrigo e os filhos observavam tudo por meio das câmeras que ele havia posicionado estrategicamente. As cenas que viam eram, ao mesmo tempo, dolorosas e fortalecedoras, e aquilo apenas reforçava a determinação de Rodrigo em prosseguir com sua vingança. À medida que o dia avançava, Leonardo parecia cada vez mais relaxado, confiante de que não havia ninguém ali para atrapalhá-los. Ele se sentia como se estivesse no controle da situação, seguro ao lado de Marina, que confiava plenamente que Rodrigo jamais descobriria. Enquanto isso, Laura e Pedro assistiam tudo, cada um com emoções intensas. Para Laura, ver a mãe em uma atitude tão desrespeitosa e desleal foi uma lição amarga sobre os valores que ela acreditava que sua mãe possuía. Pedro, por outro lado, oscilava entre a raiva e a tristeza, e sua presença ali se tornou uma prova de apoio ao pai e ao que ele estava prestes a fazer. À noite, Marina e Leonardo decidiram cozinhar juntos, em um momento que eles consideravam romântico e íntimo, sem imaginar que Rodrigo estava gravando cada palavra, cada gesto e cada olhar cúmplice. Durante o jantar, Leonardo começou a falar sobre seus planos para o futuro, e foi então que Rodrigo percebeu o quanto ele subestimava a situação. Leonardo mencionou casualmente que já estava pensando em construir uma vida ao lado de Marina, sem que Rodrigo ou qualquer outra pessoa fosse capaz de impedir. Esse comentário soou como uma provocação final para Rodrigo, que, ao ouvir aquilo, confirmou para si mesmo que o momento do confronto estava próximo. Por volta das 10 da noite, Marina e Leonardo se prepararam para descansar. Ambos estavam relaxados, aproveitando a paz e o clima íntimo da casa de praia. Enquanto isso, Rodrigo deu o sinal para Laura e Pedro, e estava na hora de iniciar a fase final do plano. Rodrigo acendeu as luzes do andar de baixo e iniciou uma série de ruídos propositalmente altos, como abrir e fechar portas e gavetas. Esse barulho ecoou pela casa, fazendo com que Marina e Leonardo se entreolhassem assustados, incapazes de entender o que estava acontecendo. A princípio, eles pensaram que fosse apenas algum problema técnico ou algum animal passando por ali, mas os ruídos continuaram e ficaram cada vez mais altos, dando a entender que alguém realmente estava dentro da casa. Nesse momento, Rodrigo, Laura e Pedro deixaram o esconderijo e se posicionaram estrategicamente na entrada da sala principal, onde Marina e Leonardo logo desceriam para verificar o que estava acontecendo. Marina e Leonardo desceram as escadas devagar, claramente desconfiados e apreensivos. Ambos tentavam justificar para si mesmos os estranhos ruídos que ecoavam pela casa, mas o medo era evidente. Ao chegarem à sala, se depararam com a cena que menos esperavam. Rodrigo estava parado no centro da sala, com um olhar sereno, mas cheio de uma calma quase ameaçadora. Ao lado dele, Laura e Pedro estavam firmes, braços cruzados e expressões duras, mostrando seu total apoio ao pai. Marina ficou pálida.
Seus olhos arregalaram-se ao encarar Rodrigo e as crianças, percebendo de imediato que seu segredo havia sido descoberto. Leonardo, por outro lado, ficou sem reação, completamente atordoado com a presença de Rodrigo. A expressão de surpresa em seu rosto mostrava que ele nunca havia sequer imaginado que pudesse ser confrontado daquela forma. A tranquilidade arrogante que ele exibia ao longo do dia foi substituída por uma expressão de puro desespero. Rodrigo quebrou o silêncio com uma voz calma, quase fria, que cortava o ar como uma lâmina. Espero que tenham aproveitado bem o jantar, disse ele, com um leve sorriso sarcástico. Imagino que deve ter sido maravilhoso poder viver essa fantasia na minha casa, sem sequer desconfiar que eu estivesse ciente de tudo. Marina, tremendo e visivelmente envergonhada, tentou se explicar, mas as palavras saíam de forma desconexa. Ela balbuciou, e Rodrigo, eu posso explicar. Mas Rodrigo a interrompeu imediatamente, com um tom firme e implacável. Explicar o quê, Marina? Ele retrucou. Que você decidiu destruir nossa família. Que achou que poderia brincar com os sentimentos de todos nós e sair impune. Ele respirou fundo, sem tirar os olhos dela. Hoje, você e esse seu amante terão uma lição inesquecível. Leonardo, até então paralisado, tentou intervir para se defender. Olha, Rodrigo, talvez você esteja exagerando. Nós somos adultos, e isso é entre eu e ela. Rodrigo, no entanto, não deu espaço para mais desculpas. Ele se virou para os filhos, que estavam prontos para apoiar o pai no próximo passo do plano. Laura, com o celular em mãos, mostrou a Marina e Leonardo uma série de fotos e vídeos que documentavam, de forma detalhada, os encontros furtivos dos dois. Cada imagem era uma prova irrefutável, e a expressão de choque no rosto de Marina mostrava que ela entendia a gravidade da situação. Ela percebeu que não tinha mais como fugir das consequências de seus atos. Pedro deu um passo à frente, com um tom sério, dirigiu-se à mãe. Mãe, você sempre foi o exemplo para nós. Mas agora somos nós que estamos ao lado do pai. Eu nunca imaginei que seria capaz de fazer isso, mas vendo o que você fez com a nossa família, fica claro que você já não é a pessoa que respeitávamos. Laura também se pronunciou, com uma voz firme e decidida, e sabe, mãe, você destruiu tudo o que a gente acreditava. E agora é hora de você e ele sentirem o peso das suas ações. Marina estava sem palavras, completamente desnorteada, enquanto Leonardo olhava para todos os lados, sem saber o que fazer. Foi então que Rodrigo revelou a segunda fase de sua vingança. Ele tinha planejado uma humilhação pública que marcaria profundamente a reputação dos dois. Ele se dirigiu calmamente a Leonardo. Você sempre se achou acima de todos, não é? Traindo, manipulando e acreditando que tudo ficaria escondido. Pois bem, Leonardo, chegou a hora de todos saberem quem você realmente é. Amanhã, todos na sua empresa, e todos os nossos amigos em comum, saberão o tipo de homem que você é. Isso é só o começo do seu pesadelo. Rodrigo havia preparado uma série de documentos e provas, organizadas meticulosamente, que ele enviaria para os contatos de Leonardo e para os familiares de Marina, expondo tudo o que havia acontecido de maneira detalhada. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Marina, tentando encontrar uma saída para a situação, olhou suplicante para Rodrigo, mas ele não cedeu 1 milímetro. Ele continuou ali, com seus filhos ao lado, determinado a enfrentar os dois traidores com toda a calma e frieza que conseguia manter. Rodrigo deu um passo à frente, com um tom quase professoral, começou a explicar exatamente o que aconteceria com eles a partir daquele momento. Ele havia preparado cada detalhe cuidadosamente, e a magnitude da vingança era algo que, sem dúvida, deixaria uma marca para sempre nas vidas de Marina e Leonardo. Você deve estar se perguntando por que estou fazendo tudo isso, Marina. Por que não simplesmente pedir o divórcio e seguir em frente? Rodrigo pausou, deixando as palavras encherem o ar. É porque você destruiu não apenas o nosso casamento, mas também a confiança dos nossos filhos, o respeito que tínhamos por você, e até mesmo a nossa dignidade como família. E isso, eu não posso deixar impune. Leonardo, tentando se defender,
lançou uma última cartada, ainda com uma confiança frágil na voz, e Rodrigo, não sei o que você pensa que vai conseguir com isso. Você não pode obrigar ninguém a ficar com você nem a te respeitar. Todos cometem erros. Rodrigo interrompeu com uma risada seca. Erros? Chamar o que vocês fizeram de erro é quase uma piada. Trair repetidamente, enganar a família, e ainda assim esperar que não houvesse consequência alguma? Vocês escolheram esse caminho, e agora é hora de aceitarem o que ele traz consigo. Com um gesto, ele indicou a Laura que desse continuidade ao plano. Laura desbloqueou o tablet que segurava, e, para surpresa de Marina e Leonardo, eles começaram a ver uma apresentação de slides que incluía todas as evidências que haviam sido coletadas. Havia fotos, mensagens, capturas de tela, e até gravações. Cada slide era como um golpe certeiro, revelando com clareza a extensão da traição. Marina parecia desmoronar a cada nova prova, enquanto Leonardo tentava, em vão, desviar o olhar. Preparei isso para que vocês não esqueçam do que fizeram, explicou Rodrigo. E, além disso, já encaminhei cópias desses arquivos para os seus respectivos locais de trabalho e para as pessoas que vocês tanto queriam enganar. Marina estava incrédula. Ela sabia que, uma vez que tudo viesse à tona, não teria mais respeito em seu círculo social, e certamente enfrentaria o desprezo da família e dos amigos. Leonardo, por sua vez, sentiu o desespero tomar conta. Ele sabia que essa exposição pública afetaria diretamente sua carreira e sua reputação, coisas que ele sempre zelou para proteger. A reação dos filhos era ainda mais devastadora para Marina. Ela sempre os imaginou ao seu lado, independentemente do que acontecesse, mas agora via que eles estavam completamente ao lado do pai. O olhar de desapontamento e desgosto de Laura e Pedro era a pior punição que ela poderia imaginar. Pedro, com uma postura firme, virou-se para a mãe e disse, e sabe, mãe, eu realmente tentei encontrar uma justificativa para o que você fez. Pensei que talvez houvesse algo que eu não entendesse, mas a verdade é que você escolheu destruir a nossa família por puro egoísmo. Você traiu o nosso pai e a nossa confiança. E agora, terá que lidar com as consequências. Laura, com a mesma firmeza, complementou, e a verdade é que nós sempre fomos uma família unida. Você nos ensinou valores que agora parece ter esquecido. E por isso, estamos aqui para apoiar o pai. Ele é quem realmente esteve presente por nós, enquanto você escolheu se ausentar e enganar a todos. Marina, em um último esforço para obter alguma compaixão, tentou se aproximar de Laura e Pedro, mas ambos deram um passo para trás, recusando qualquer contato com a mãe. Rodrigo, então, deu o passo final de sua vingança. Ele revelou que, com a ajuda dos filhos, havia montado um processo de separação que não deixava nenhuma vantagem para Marina. Ela teria que sair da casa, abrir mão de uma série de benefícios e enfrentar uma longa batalha legal para conseguir algo no divórcio. A realidade começava a pesar sobre Marina e Leonardo como um manto de chumbo. Eles encaravam as consequências com olhos arregalados, percebendo que estavam afundando em um abismo do qual talvez não conseguissem escapar. A expressão de Leonardo era uma mistura de medo e arrependimento, enquanto Marina se via sem palavras, despida de suas justificativas. Rodrigo, percebendo o impacto de cada revelação, manteve sua postura firme, com os filhos ao lado, consolidando ainda mais a união entre eles. Ele sabia que a vingança só estaria completa quando ambos sentissem o peso real de suas escolhas. O próximo passo, no entanto, precisava ser executado com ainda mais precisão. Rodrigo revelou a eles a extensão de sua preparação. Ele havia entrado em contato com várias pessoas de influência no meio social de Marina e Leonardo, garantindo que a história de traição não ficasse apenas entre as paredes daquela casa. Com mensagens cuidadosamente enviadas, ele deu início a um rumor calculado que se espalhou como pólvora. Amigos, colegas de trabalho e conhecidos logo começaram a comentar sobre a traição, e Marina e Leonardo se viram expostos em meio ao escândalo. A reviravolta atingiu seu auge quando, em uma reunião de trabalho, Leonardo descobriu que sua reputação estava comprometida. Seus superiores, cientes do escândalo, começaram a desconfiar de sua integridade e questionar sua ética.
Sua posição de respeito na empresa começou a ser desmantelada, e ele se viu sob intenso escrutínio, temendo pela própria carreira. Enquanto isso, Marina enfrentava uma situação semelhante entre suas amigas e familiares. Pessoas que antes a admiravam e confiavam nela começaram a se afastar, julgando suas escolhas e a moralidade que antes ela tanto pregava. Convites para eventos sociais começaram a minguar, e sua imagem de esposa e mãe dedicada foi substituída pela marca de uma traição exposta e condenada. Nesse meio tempo, Laura e Pedro acompanhavam os desdobramentos com uma mistura de emoções. Eles se sentiam aliviados por ver o pai se recuperar e retomar o controle da situação, mas também havia um sentimento de luto pela perda da família que um dia acreditaram ser sólida. As memórias felizes que guardavam foram ofuscadas pela dor da traição, mas ambos sabiam que estavam fazendo o certo ao apoiar o pai. Rodrigo, com o apoio emocional dos filhos, começou a planejar uma nova vida. Ele sabia que, depois de tudo, precisava reconstruir a própria autoestima e reavaliar as prioridades. A união com os filhos se tornava cada vez mais forte, e, juntos, eles discutiam como desejavam seguir em frente, deixando para trás o passado turbulento e focando em uma nova fase, livre de mentiras e traições. A comunidade ao redor, ciente da situação, ofereceu apoio a Rodrigo e aos filhos, o que contribuiu para fortalecer ainda mais seus laços com eles. Amigos próximos começaram a elogiá-lo por sua resiliência e coragem em enfrentar a traição de forma tão contundente. Com a trama tecida e a reputação de Marina e Leonardo em ruínas, Rodrigo sabia que precisava dar o toque final em sua vingança, algo que fosse ao mesmo tempo libertador e um golpe irreversível. Esse último movimento deveria simbolizar sua libertação definitiva e a recuperação de sua dignidade e autoestima. Ele decidiu que o encerramento dessa fase viria no evento mais aguardado e público, a celebração de um grande encontro anual entre amigos e familiares próximos, onde todos estariam presentes, inclusive as pessoas que um dia idolatraram Marina e Leonardo. Rodrigo preparou uma surpresa especial para o evento, garantindo que seus aliados e os poucos amigos que souberam apoiar sua dor estivessem cientes do que estava para acontecer. Ele também orientou Laura e Pedro a observarem tudo, sem intervirem, pois esse seria um momento catártico para toda a família. A noite do evento chegou, e o local estava impecável. As pessoas conversavam alegremente, sem suspeitar que um dos maiores escândalos da vida social daquela cidade estava prestes a se desenrolar bem diante de seus olhos. Marina e Leonardo, vestidos como se nada tivesse acontecido, tentavam manter uma aparência de normalidade, mesmo com os sussurros desconfiados ao redor. Eles acreditavam que podiam controlar a narrativa, mas Rodrigo estava prestes a mudar isso de forma irrevogável. Quando todos estavam reunidos e o ambiente estava no auge da animação, Rodrigo pegou o microfone. Ele respirou fundo e, em seguida, começou a falar calmamente, relatando suas reflexões sobre a importância da confiança, da lealdade e da responsabilidade com os entes queridos. Ele fazia parecer um discurso comum, mas os olhares atentos logo perceberam que havia algo mais profundo por trás de suas palavras. Ele então anunciou que havia preparado um vídeo especial para o evento, uma lembrança dos tempos de família. Marina e Leonardo, já inquietos, começaram a se entreolhar, nervosos, mas era tarde demais para recuar. Rodrigo tinha um assistente controlando tudo, e as imagens começaram a ser exibidas no grande telão montado para a ocasião. As primeiras cenas eram de momentos antigos, fotos de Marina e Rodrigo sorrindo juntos com os filhos, cenas que arrancaram sorrisos nostálgicos dos presentes. Porém, à medida que o vídeo avançava, as imagens começaram a se alternar com trechos das provas que Rodrigo havia obtido, e mensagens, fotos e pequenos vídeos que mostravam, sem sombra de dúvida, o relacionamento clandestino entre Marina e Leonardo. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros abaixaram as cabeças, desconfortáveis. Marina ficou pálida, enquanto Leonardo parecia paralisado. As revelações continuavam, expondo detalhes do caso que não deixavam margem para dúvidas, cada vez mais explícitos e devastadores. Rodrigo, por sua vez, manteve-se ao lado de Laura e Pedro, com uma expressão serena, como se finalmente estivesse aliviado do fardo que carregou. Quando o vídeo terminou,
Rodrigo pegou novamente o microfone e disse: às vezes, é preciso enfrentar a verdade, por mais dura que seja. Agradeço a todos por estarem aqui hoje e por presenciarem o encerramento de um ciclo. Ele entregou o microfone ao assistente, com um último olhar para Marina e Leonardo, se retirou do evento, seguido por seus filhos, que mantinham suas cabeças erguidas, determinados a recomeçar ao lado do pai. Enquanto Rodrigo e os filhos partiam, os murmúrios entre os convidados começaram a se intensificar. Marina e Leonardo estavam imersos em vergonha e humilhação, sentindo-se despidos e desonrados diante de todos que, um dia, os respeitaram. Após a saída triunfal de Rodrigo e dos filhos do evento, a noite permaneceu em silêncio constrangedor, um peso invisível pairando sobre todos que ainda estavam no salão. Marina, com o rosto vermelho de vergonha, e Leonardo, visivelmente abalado, não conseguiam esboçar uma única palavra diante dos olhares chocados e recriminadores. Para aqueles que presenciaram o escândalo, ficou claro que a máscara que ambos usavam havia caído. E, com isso, toda a confiança e status que ambos ostentavam foram completamente destruídos. A humilhação que enfrentavam publicamente era apenas o começo de uma queda ainda maior. Enquanto Marina e Leonardo tentavam se recompor, a sociedade local já havia se mobilizado. As redes sociais foram inundadas com vídeos e comentários sobre a revelação, e, em questão de horas, a história já era o assunto principal em cada canto da cidade. Aqueles que antes admiravam o casal agora se distanciavam, e tanto Marina quanto Leonardo passaram a ser alvo de desprezo e isolamento. Seus antigos amigos, clientes e até mesmo familiares preferiram romper qualquer vínculo, temendo que a reputação deles fosse arrastada pelo escândalo. Rodrigo, por sua vez, sentia uma estranha sensação de paz. Não era exatamente felicidade, mas a libertação de um peso que ele havia carregado por tempo demais. A força que ele encontrou em si mesmo e o apoio inabalável dos filhos fizeram com que ele encarasse o futuro com mais otimismo. Pela primeira vez em muito tempo, ele podia olhar para o que havia pela frente sem a sombra de uma traição corroendo sua autoestima. Para Rodrigo e os filhos, o final da vingança foi também o início de uma nova fase. Eles se mudaram para uma nova cidade, recomeçando suas vidas longe do passado doloroso. Cada um encontrou uma forma de reconstruir sua própria história. Rodrigo focou em seu crescimento pessoal e profissional, explorando novos projetos e aproveitando a chance de se redescobrir. Laura e Pedro também se dedicaram aos estudos e a novas amizades, ambos amadurecidos pela experiência dolorosa, mas orgulhosos de terem apoiado o pai no momento mais difícil. Anos mais tarde, Marina e Leonardo continuavam a lidar com as consequências de seus atos. Separados e cada vez mais solitários, ambos tiveram que enfrentar a dura realidade de que suas ações não apenas destruíram a confiança daqueles ao seu redor, mas também deixaram uma marca indelével em suas próprias vidas. Enquanto Marina tentava seguir em frente com dificuldades, Leonardo se viu completamente isolado, sua carreira e reputação arruinadas pela exposição pública de seus erros. A lição que ficou para todos que testemunharam essa história foi clara, e a verdade sempre vem à tona, e o caráter de uma pessoa é revelado nos momentos de crise. Rodrigo, apesar da dor e da traição, encontrou uma maneira de transformar seu sofrimento em força, provando que, mesmo diante das piores adversidades, é possível renascer e se reerguer. Marina e Leonardo, por outro lado, aprenderam da forma mais dura que o respeito e a confiança são conquistas frágeis, que, uma vez quebradas, dificilmente podem ser reparadas. No final, Rodrigo seguiu com a consciência limpa, sabendo que havia feito justiça por si mesmo e pelos filhos, sem jamais perder sua integridade. Seu ato final de exposição pública não foi apenas uma vingança épica, mas um símbolo de que, apesar de tudo, ele se manteve fiel a seus próprios valores. E, para aqueles que acompanharam essa jornada, ficou a mensagem, e é na coragem de encarar a verdade que se encontra a verdadeira força, e é na superação dos momentos mais sombrios que descobrimos o nosso verdadeiro valor. Após o impacto público devastador do escândalo, Marina começou a se afastar de todos, mas não antes de tentar reformular a narrativa. Em vez de assumir a responsabilidade pela traição e pela dor que causou à família, ela passou a se apresentar como uma vítima das circunstâncias. Sua versão dos fatos,
contada em reuniões privadas e em desabafos online, era cheia de justificativas, alegava que a pressão de manter as aparências, as responsabilidades de ser esposa e mãe, e as frustrações do cotidiano a haviam levado a buscar consolo em outro lugar. Em seus relatos, Marina insinuava que Rodrigo, apesar de ser um bom pai, era emocionalmente distante, insinuando que essa ausência era a verdadeira causa de sua traição. Ela narrava aos amigos mais próximos que o casamento tinha perdido a magia e que suas necessidades emocionais não eram atendidas. Dessa forma, tentava diluir sua culpa, sugerindo que o erro era compartilhado, quase inevitável, e que ela mesma era vítima das circunstâncias do relacionamento. Mesmo nos momentos mais embaraçosos, Marina insistia em se colocar como alguém a mal compreendida e a julgada duramente. Nos desabafos, ela pintava o ato de vingança de Rodrigo como uma humilhação desnecessária, afirmando que ele poderia ter sido discreto para preservar a imagem da família e dos filhos, mas que preferiu uma exposição pública apenas para feri-la. Em outras palavras, ela buscava um álibi emocional para a traição, desconsiderando completamente o sofrimento que causou àqueles que amavam e confiavam nela. Essa vitimização, no entanto, soava vazia para aqueles que conheciam a história verdadeira. Amigos e familiares percebiam que Marina, em vez de encarar seus erros e tentar reconstruir a confiança perdida, continuava manipulando os fatos para preservar sua imagem. Isso fez com que ela se tornasse ainda mais isolada, pois mesmo aqueles que antes estavam ao seu lado começaram a se afastar, percebendo sua incapacidade de assumir a responsabilidade por suas ações. No fundo, a insistência de Marina em se vitimizar apenas reforçava sua culpa. Cada tentativa de justificar a traição deixava claro que ela não compreendia o impacto devastador de suas escolhas, nem valorizava a confiança que havia quebrado. A trajetória de autoengano e manipulação emocional que ela escolheu seguir, longe de suavizar sua imagem, acabava destacando ainda mais o egoísmo e a falta de consideração que haviam marcado suas atitudes desde o início. Por fim, ela era a culpada. Após a revelação chocante e a engenhosa vingança de Davi, ele se vê em uma nova jornada de superação e esperança ao lado de seus filhos. Desde o começo, eles decidiram apoiar o pai, abraçando a luta como algo de todos. Ao testemunhar tudo que ele enfrentou, os filhos de Davi ganham uma nova perspectiva sobre valores como lealdade e amor verdadeiro. Com o apoio deles, Davi começa a reconstruir a própria vida, e a força da união familiar se torna uma poderosa inspiração. A relação entre eles se fortalece mais do que nunca, e o tempo em família se torna um verdadeiro refúgio. Eles não apenas ajudam o pai a se reerguer, mas também encontram consolo uns nos outros, deixando claro que a verdadeira família se sustenta com amor e apoio incondicional. A notícia da traição e da vingança épica rapidamente se espalha entre amigos, familiares e vizinhos, e logo a comunidade inteira fica sabendo dos detalhes. Mariana, a esposa traidora, enfrenta agora as duras consequências de seus atos. Os olhares de julgamento e as críticas se tornam uma constante, enquanto amigos e familiares de longa data passam a evitar ou repreendê-la abertamente. Ela vê suas amizades minguarem, enquanto antigos amigos de Davi o cercam de apoio e gratidão por sua integridade. Mariana se dá conta de que sua reputação, que antes era motivo de orgulho, está agora destruída. A dor de enfrentar o julgamento público é um preço alto, e mesmo aqueles que a apoiaram outrora se distanciam, forçando-a a encarar a realidade sozinha. Enquanto isso, algo surpreendente acontece na vida de Davi, ele recebe uma proposta para um novo emprego em uma cidade vizinha, que parece ser o recomeço perfeito. Em meio a todo o caos, ele percebe que as oportunidades podem surgir das crises, e que as provações o tornaram uma pessoa mais forte e resiliente. A mudança de emprego também oferece uma chance para ele conhecer novas pessoas, e, aos poucos, ele sente o coração se abrir para um novo amor. Ele percebe que o futuro ainda reserva muitas alegrias, e que há vida e felicidade após a tempestade. Por outro lado, Mariana, sozinha e isolada, começa a refletir sobre suas escolhas e as consequências delas. Em um momento de profunda introspecção, ela revê cada um de seus passos, desde os dias em que a traição começou até as mentiras que contou para encobrir seus atos. Ela percebe que jogou fora algo precioso e irreparável. É uma lição amarga e dolorosa, mas real,
E mesmo que o arrependimento seja profundo, ela entende que a dor que causou aos outros e agora a si mesma é irreversível. Mariana tenta se redimir de alguma forma, mas a ferida é grande demais, e a confiança que destruiu talvez nunca possa ser restaurada. Essa fase final da vida de cada um dos personagens traz uma lição poderosa: os filhos, ao lado do pai, testemunham que integridade e verdade são as bases de uma vida feliz. Mariana, por sua vez, aprende da maneira mais difícil que as escolhas têm consequências, e que cada ato pode trazer repercussões que vão muito além do que imaginamos. Esse desfecho não apenas reforça o impacto da vingança e da superação, mas também celebra o poder do recomeço e da união familiar. A história termina com Davi olhando para o futuro, pronto para abraçar novas possibilidades, enquanto seus filhos, agora mais maduros, o apoiam com orgulho e amor. Em cada um deles, há uma renovada confiança de que, por mais dura que seja a jornada, a verdade e o respeito sempre vencem. Se você gostou da história, deixe um comentário relatando o que mais chamou a atenção. Deixe seu like e inscreva-se para não perder as próximas. Até a próxima!